essa terceira entrega é o MVC. E esse aqui é um sistema de clínica médica que permite cadastro de usuários, login, agendamento de consultas, cancelar consultas, pagamentos, visualização de médicos e também imitação de perfil. Primeiro eu vou mostrar esses arquivos, model.py, persistence.py, utilitários.py e o app.py. O models, onde ficam as classes do sistema. O persistência é responsável por salvar e carregar os dados dos arquivos JSON. E os utilitários têm umas funções que ajudam a encontrar paciente e médico para utilizar em outras coisas. E o app.py é o núcleo da aplicação do Flask, com todos os dados do sistema. Indo para o models.py, eu tenho aqui diversas classes, né, como eu falei, e a classe pessoa é uma base para paciente e também para médico. O paciente e médico guarda CPF e o e-mail, que tem aqui na classe pessoa. O médico tem um CRM e também uma especialidade. E uma lista também de consultas. E a especialidade tem o nome da área e também a lista dos médicos que tem naquela especialidade. Já para os pagamentos, tem uma relação aqui de polimorfismo, que é essa classe de pagamento, classe cartão, dinheiro e Pix. E cada um implementa um método para esse pagamento da forma diferente. No persistência.py, temos o armazenamento de todos os dados dessa aplicação. Então, eu criei funções como salvar pacientes, carregar pacientes, que transformam objetos em dicionário com ToDo's. E salve arquivos JSON com pacientes.json. Para carregar, a gente usa o método fromDate. E lida com as relações entre os objetos. Um médico, eu preciso garantir que a especialidade já tenha sido carregada antes, porque ele precisa da especialidade. E depois de carregar, por exemplo, também a consulta, eu preciso do paciente e do médico instanciados. E isso garante que os objetos sejam carregados corretamente, que demonstra como os dados têm que ser carregados. Os utilitários, como eu já disse, temos as funções de encontrar paciente, encontrar médico. Eu encontro os pacientes médicos e ignora essa diferença de maiúsculas e minúsculas. E agora falando sobre o web.py, eu primeiro carrego todos os arquivos que eu preciso. Temos algumas rotas. Aqui nas rotas login e register, os dados são comparados com o arquivo que está no banco de dados. E se estiver correto o e-mail, a senha e o tipo de usuário, sendo o paciente ou médico, o Flask redireciona o paciente ou médico para os seus menus respectivos. Aqui tem o menu do paciente e o menu do médico. No cadastro de pacientes médicos, o sistema verifica se a especialidade já existe no caso do médico. Se não, ele cria uma nova especialidade em ambos os cadastrados. E aí, você salva o objeto no JSON. E também cria o banco JSON, se não tiver nenhuma especialidade cadastrada. E aqui no cadastro do paciente, né, e do médico também, eles pedem alguns dados, como nome, CPF, e-mail, que tem aqui no paciente, e também a senha. E no médico, tem o nome, e-mail, CRM e especialidade e a senha. E aí tudo isso vai ser salvo também no banco de dados, e depois para fazer o login, isso vai ser comparado para realmente o acesso ser liberado. Também temos a rota de logout, e voltar no menu do paciente do médico. E também temos as funcionalidades de marcar a consulta, confirmar a consulta, as consultas do paciente e as consultas do médico, os horários disponíveis para a consulta, e também temos a função de cancelar a consulta, tanto para o médico, quanto para o paciente. Nessas funções, o paciente pode marcar a consulta, o paciente pode marcar a consulta, usando o médico e a data. O sistema vai filtrar os horários disponíveis para evitar conflitos de horários, e a informação é feita no confirmar consulta, onde a consulta é criada e o status dela vira agendada. Os pacientes podem ver também as suas consultas, os médicos podem também ver as consultas deles e os pacientes com quem vão ter a consulta. Também tem cancelamento de consultas, em que as consultas são agendadas, são exibidas e elas podem ser canceladas, tanto pelo médico, quanto pelo paciente. Também temos outra funcionalidade de exibir os médicos, e eles são separados por especialidade, filtrados por especialidade. Então, o usuário, né, o paciente, ele vai lá, escolhe a especialidade e lá são listados os médicos que são daquela especialidade. Na parte de pagamento, o paciente escolhe uma consulta agendada em forma de pagamento e o sistema já processa o pagamento e já muda o status da consulta para paga. Também temos a funcionalidade de editar o perfil, sendo do médico ou do paciente.
E nele são listados todos os dados, assim, tem o CPF do paciente, e o nome, e-mail, e isso é mostrado para o usuário, e ele escolhe qual campo ele quer alterar, ele altera, e isso já é salvo no banco de dados também, atualizado no banco de dados. A interface do meu sistema foi construída usando templates HTML e CSS, também com JavaScript. Esse aqui é o base HTML, e os outros HTMLs eles estendem esse base, e aqui tem a estrutura fixa do site, com as tags HTML principais e os links para os arquivos CSS. Agora eu vou mostrar as páginas de cadastro e de login. Então, primeiro, basicamente, eu vou falar dos cadastros, cadastro médico, cadastro paciente. Eles possuem formulários que coletam dados necessários. Já na parte do login HTML, tem um menu drop-down para o usuário escolher se é paciente ou médico, e um script em JavaScript que faz as mensagens de erro desaparecerem automaticamente após alguns segundos, se por um acaso você identificar que tem uma inconsistência ali nos dados. Aqui, com o JavaScript, mostrando essas mensagens de erro, e depois aparece em 4 segundos. Agora, falar sobre o menu. O médico e o paciente têm menus diferentes, né? Como cada um tem suas funcionalidades. E aqui eu tenho os títulos, né? E aqui os links para as rotas específicas que tem em cada funcionalidade. Para a parte de agendamento, temos aqui a consulta, uma cara consulta. E aqui é um formulário dinâmico e interativo. Quando o paciente escolhe uma especialidade, o JavaScript ele vai atualizar os médicos que são daquela especialidade. E depois que o médico e a data forem selecionados, aparecem os horários disponíveis. A parte do pagamento, o paciente escolhe a consulta e o tipo de pagamento, e o JavaScript detecta a escolha e exibe apenas os campos necessários. Então, cartão de crédito, ele vai exibir, então, para falar o número do cartão, o Pix, a chave do Pix, né? Falando um pouco sobre a edição dos dados. Aqui, por exemplo, no editar paciente, os formulários exibem as informações atuais e oferecem campos para atualização de nome, e-mail, CPF ou CRM, se for do médico. E também especialidade, se for do médico. Temos as páginas de visualização. E aqui temos os médicos e visualizar pacientes. Também tem a parte de visualização de consultas, na parte do médico e também pela parte do paciente. Então aqui consultas médicos, consultas pacientes. E aqui vou mostrar simplesmente as consultas que estão agendadas. O estilo CSS é bem moderno, com tons de azul, também bordas arredondadas. E além disso também, os menus são organizados em um layout de grade, com cartões interativos, com CSS Grid. Os botões também têm efeito hover e são visualmente agradáveis também, com aquelas bordas arredondadas. Agora eu vou rodar o código. Aqui eu quero agendar uma consulta, então eu consigo visualizar aqui os médicos. Aqui tem os médicos que eu já tinha cadastrado, então a gente acabou de cadastrar. Vou realizar o pagamento aqui da consulta. Então eu vou fazer um... Posso editar meu perfil, vou editar o meu... E também posso cancelar uma consulta. Cancelar essa consulta. Aqui na parte do médico eu tenho essas opções. Aqui é uma consulta que eu já tinha agendado antes. Eu já tinha agendado antes, aí eu cancelei. Consigo visualizar os meus pacientes. Também tenho como visualizar as consultas, né? E também o perfil que a gente pode mudar. Vou editar aqui